Exaltado é o nome do Senhor, o meu Deus, o teu Deus, Senhor Jesus Cristo, que nesta tarde o Senhor venha nos alcançar, neste cair da tarde, início de noite, mandando chuvas de bênção, chuvas de vitória, para que se manifeste o teu poder nos céus, na terra, nas famílias daqueles que adentrarem a este canal, para edificação das vossas almas, edificação das vossas vidas. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, visitar a cada irmão que adentrar para ouvir da parte do Senhor, porque a palavra é tua, a palavra ela é viva, a palavra ela é eficaz, a palavra é o que transforma, a palavra é o que salva, a palavra de Jesus Cristo é o que cura, é o que liberta. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, todo o domínio, todo o poder, todo o louvor seja dado somente a Jesus Cristo, o Rei da Glória, o que se manifesta na tua casa, na tua vida, neste momento, pelo poder da palavra, que cura, que vivifica, que transforma, que restaura, que renova. Só Ele é e sempre será o dono de toda honra, de toda glória, de toda a criação. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecerão firmes para todo o sempre. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida, e sem Ele não há vida, sem Ele não há esperança, porque para Ele foram criados, para Ele foram formados todas as coisas, e todas as coisas são possíveis àquele que crê. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não irão se abalar, mas permanecer firmado na rocha que é Jesus Cristo, o Rei do Universo. Você pode glorificá-lo neste momento, você pode exaltar a Ele neste momento, você pode agradecer a Ele neste momento, você pode falar assim: Senhor, quão bom tem sido comigo neste dia, nesta tarde, por estar, Senhor, falando comigo nesta tarde. Eu quero te pedir neste momento, você que tem alguém que está desesperançado, que tem alguém que está doente, enfermo, você que tem alguém, algum familiar, algum amigo, algum inimigo que está precisando de ouvir uma palavra, compartilhe esta palavra do reino dos céus, para que chegue à porta da casa dos vossos corações, das vossas famílias, dos vossos familiares, dos vossos amigos, dos vossos inimigos. Compartilhe para que ganhe almas para o reino dos céus, porque quando você compartilha esta mensagem, alcança mais vidas, alcança mais almas, porque o reino dos céus é dado a todos. Aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque todas as coisas são possíveis àquele que crê. E quem crê em Jesus Cristo como Deus, como o Senhor, pode glorificá-lo Ele agora neste momento. Você pode alcançar vidas, alcançando almas, compartilhando essa mensagem para que haja salvação. Eu não estou aqui para pregar religião ou placa de ministério ou de igreja. Eu estou aqui para pregoar o Deus vivo, ressurreto, verdadeiro, santo, justo, aquele que fez os céus e a terra, os mares, tudo pode ver, o que manda o sol, o que manda a chuva, tempestades, raios, relâmpagos e trovoadas, maremotos e terremotos, aquele que é todo poderoso, que cria estrelas, céus e galáxias, planetas infindáveis, criações e milhões de criações celestiais, para a tua glória, para a tua glorificação. A Ele somente toda honra e toda glória seja dada. Eu quero te pedir neste momento, se esvaziai-vos os vossos corações, tirai toda a angústia do seu coração, toda a mágoa do teu coração. Perdoai-vos aqueles que vos ofendeu. Se você tem algo diante de Deus agora neste momento, Deus não é um Deus de troca, mas você vai perdoar, vai se desligar das suas concupiscências, vai se desligar dos seus objetivos terrenos, vai agora adentrar diante da presença de Deus, se arrependendo, pedindo a Ele perdão, para que Ele possa ouvir o vosso. Enquanto eu prego, pessoas são curadas. Enquanto eu prego, pessoas são batizadas. Enquanto eu prego, pessoas são renovadas. Enquanto eu falo do amor do reino dos céus e da justiça do Senhor, almas são salvas para a glória, é para a graça, é para a glorificação do Deus eterno, do Criador dos céus e da terra. E você pode alcançar vidas. Você pode alcançar compartilhando essa mensagem, fazendo com que chegue às pessoas que necessitam, às pessoas que precisam reconhecer a Jesus Cristo e não religião, as pessoas que precisam ser salvas por Cristo e não por placa de ministérios e de igrejas, aqueles que estão se desviados do caminho do Senhor, para que venham retornar, porque o Pai está com as mãos estendidas para vos alcançar. A palavra de Deus, em João 14:1,
ela vai dizer da seguinte forma: não turbeis os vossos corações, credes em Deus, e crei também em mim, disse Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou não teria dito, pois eu vou para o lugar, e se eu vou para o lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim, mas mesmo para que onde estiver, estejai vós também. Ao mesmo vós não sabeis para onde vai, ou para onde eu vou, e não conheço o caminho, mas eu conheço o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não saberemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aleluias. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a verdade e Ele é a vida. Ninguém se achega a Deus sem Ele, sem aceitá-lo, sem reconhecê-lo, sem estar nele, sem viver nele, sem reconhecê-lo, porque Ele é o único caminho. E este caminho é o caminho que conduz à salvação, é o caminho que conduz ao reino dos céus, é o caminho que pode te libertar da escravidão do pecado, das tuas malignidades, que converter os teus caminhos que estão em trevas e trazer luz, a esperança, à tua casa, à tua família, aos teus familiares, aos teus filhos. Não importei da forma como você estejais, porque ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como vinho, se tornarão mais brancos e mais alvos do que a lã, mais puros do que a neve. Ele se vivificará, te renovará, te restaurará, te santificará, te purificará. Porque só Ele pode fazer. Não sou eu que salvo, não é o pastor que salva, não é a pastora que salva, porque só Jesus Cristo é o bom pastor. E só nele há vida, só nele há esperança. Só nele vivemos a oportunidade de redenção e compreendemos que se nós não reconhecemos a Ele e se você não aceitar a este Deus, você não tem parte com Ele. Você está caminhando a precipícios de morte, a precipícios de sepultura, está caminhando com o pé dentro do inferno. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E quem é esta verdade? Aquele que é o caminho, Ele que é a verdade, Ele que é a vida, Ele que é Deus, Ele que é Rei, Ele que é Senhor. Ele que é maravilhoso e Ele que está com as mãos estendidas para alcançar agora, neste momento, para salvar as vossas almas, para salvar as vossas vidas. Aquele que te ama desde o princípio, aquele que te chama desde o princípio, aquele que chama toda a humanidade, desde os primórdios até os dias de hoje. E quando Jesus Cristo fala assim: eu irei vos preparar lugar, porque nós não tínhamos parte com Deus, nós estávamos distantes do elo com Deus, o elo tinha sido quebrado, porque o homem estava em pecado. E quando o homem peca, quando ele é construído e constituído por Deus no Éden, que Adão passa por cima de uma determinação do Senhor, o nosso Deus, toda a humanidade que seria gerada e formada, ela decai, ela cai em trevas. E ali há separação entre Deus e o homem. E o homem começa a caminhar com os desígnios da sua vaidade, com a sua concupiscência e com a sua inteligência e com os seus pecados, porque uma vez o pecado consumado, ele gerou a morte física, a morte espiritual, e se continuar a morte eterna, chegará às vossas casas, se não vos converter-vos, se não vos aceitar-vos, se não vos ouvir, que o reino dos céus é chegar à porta dos vossos corações, para que haja luz, aonde há as trevas, para que haja salvação, aonde há precipício de abismos, para que haja transformação de caráter, transformação de mudança, transformação de vida. Porque Deus, Ele veio por você. E Ele fala que eu irei para o Pai e vos prepararei lugar.
ele restabelecia o elo consigo mesmo, passando na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelos teus pecados e por todos os pecados de toda a humanidade. E quando ele vai diante de nós, para que o sacrifício na cruz do Calvário fosse recebido diante dos altos céus, para restabelecer o elo da humanidade, do homem com ele mesmo, sendo Deus, se torna filho. Ele se fez maldito entre os homens, carregando sobre si o madeiro. Pelas tuas transgressões, as minhas transgressões, os nossos pecados diários todos os dias, porque não há um justo, não há um santo sequer, não há um sequer. Só ele é santo, misericordioso, longânimo, maravilhoso, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. De um novo começo, uma nova era, uma nova existência, uma nova vida, uma vida celeste, uma vida edificada, uma vida eterna, uma vida maravilhosa. Que é só ele que pode constituir esta vida. Só ele que pode vos dar essa vida. É só nele que há vida. E se você não estiver nele, ele preparou o lugar. Está pronto, está restabelecido. O lugar está pronto para receber os servos do Altíssimo, do Criador dos céus e da terra. A glória de Deus já está pronta. A casa, a mesa, o banquete. A ceia já está. A seara já está madura para ser colhida na terra. E você, como você está? Um fruto maduro para ser colhido ou um fruto verde com uma fé morta? Eu quero te dizer neste momento que a presença do Espírito te vivifique, te renove e te restaure. E o nome de Jesus Cristo te salve, te cure, te liberte. Te resgates das garras do maligno, das garras de Satanás, para que haja vida, para que haja transformação, para que haja restituição, para que todo vício saia, para que toda droga, para que toda perversidade, prostituição, malignidade, destruição, venham ser abatidas diante da palavra da presença do Rei da Glória. Porque a colheita está madura, a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Ele passou pela cruz do Calvário, restabelecendo o elo com o primeiro homem desde Adão, diante de si mesmo, e preparando morada para a humanidade. E a palavra dele nos fala que ele volta para buscar a colheita, para colher os frutos que estão maduros, que estão firmes na rocha, vivificados na fé, passando por lutas, por provas, por dificuldades, mas não destino, mesmo caindo às vezes em pecado, lutando e persistindo, acreditando na misericórdia e na graça dele que está sobre toda a terra. Este grande dia está para ressoar as trombetas e os alaridos. Os alaridos ressoarão, as trombetas tocarão. E como estará a tua casa? Tem sido uma árvore frutífera ou tem sido uma árvore infrutífera? Os frutos estão escolhidos ou você está verde? É podre. Porque tem muitos que já passaram do ponto, já estão podres. Aqueles que estão nos grandes templos, que têm pregados doutrinas de demônios dentro das igrejas, arrastados ovelhas para os matadouros. Esses já apodreceram, já passaram do ponto. Esses não serão colhidos, serão ceifados, queimados, arrancados, desarraigados, a raiz maligna. Eu não estou aqui para pregar religião. Eu não estou aqui para pregar praga de ministério. Eu estou aqui para pregar que o reino do céu é chegando à porta dos vossos corações, para que se convertei-vos, que se arrependei-vos, para que se achegais ao Senhor, ele se chegará a vós. Aquele que clamar o Senhor, o teu Deus, ele vos responderá. Nenhum daqueles que clamaram ao Senhor será lançado fora. Ele é o seu socorro, presente na tua angústia. E debaixo das tuas penas, ele te abrigará. Ele te livrará, te guardará no dia da assolação. A morte não chegará à tua casa. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor, o teu Deus, de todo o vosso coração, para que tenhais vida eterna diante da presença do Rei.
porque ele vem e ele não tardará. Jesus Cristo passa pela cruz do Calvário. E aí ele nos fala da seguinte forma com seus discípulos: eu sei, e se eu for, e vos preparar um lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João, 1 João 2. Na casa do meu pai, as muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. O lugar está pronto. A mesa está estendida para o grande banquete. Os ceifeiros estão na terra para coletar as almas que serão salvas diante da graça e da misericórdia do Senhor. As vozes que clamam ao deserto: se convertei-vos dos teus maus caminhos, se alinhai das suas malignidades, das tuas perversidades, das tuas baterias, para que você seja salvo. Porque só Ele é o Deus que pode te dar a vida. Só Ele é o Deus que pode te transformar. Adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma, a tua salvação. Onde estará a tua confiança? E nesse dia da grande colheita, da grande seara, como você estará diante da presença do Senhor? Como Ele encontrará o coração? Como você estará estabelecido para que sejais arrebatados, levados a um lugar de glórias, e revestido num corpo imortal, porque a sua matéria será destruída e será revestido em glória. Aqueles que se encontrarão vivos neste dia não passarão pela morte. Sim, como Ele manda a chuva neste momento, assim como vem o sol, e Ele mandará a chuva, porque nós não caminhamos pelo que nós vemos, nós caminhamos pelo que nós cremos, e nós cremos num Deus que é um Deus de maravilha. Caminhamos por aquilo no qual nós acreditamos. Nós acreditamos no poder do Eterno, que move os céus. A improbabilidade Ele faz tornar possível aos que crê, porque todas as coisas são possíveis ao que crê. E se você crê neste Deus, você pode glorificar a Ele neste momento, você pode exaltá-lo ao nome dEle neste momento. Você pode falar assim: Senhor, quão bom tem sido comigo, pelos livramentos que tem me dado, pelos que eu vejo e pelos que eu não vejo, Senhor. Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele nos amou, Ele preparou um lugar de glória, um lugar de salvação, um lugar de renovo, um lugar de restauração, um novo lugar para que tenhas vida eterna diante da grandeza do Senhor, o teu Deus, para que tenhas vida eterna, porque as trevas não predominarão contra a luz. Há uma guerra espiritual visível aos teus olhos, materiais, e esta guerra se intensifica nos últimos dias. Esta guerra se intensifica diante dos teus olhos. Porque as trevas não prevalecerão contra a luz. As trevas não prevalecerão contra a luz. É uma luta espiritual. É uma guerra espiritual, para que não deixe vos alcançar as vossas almas, para que não deixe, mas a luz resplandece em meio às trevas. Porque Ele é maravilhoso. Ele chega na tua casa neste momento. Ele chega no teu lar neste momento, dissipando as trevas, as hostes da maldade. Ele chega neste momento, dissipando as legiões e as potestades predominantes no ar, que se movem sobre os céus.
para tentar fazer com que a palavra do Senhor oprima e não chegue até a tua casa, até a tua vida, até o teu lar. Mas a luz em Jesus Cristo resplandecerá em meio a estes que o temem, a estes que o guardam. Porque o nome dele será pregoado em todas as nações, em todos os reinos, em todos os lugares. Será pregado a palavra do Senhor dos Exércitos Celestiais. Em todos os lugares ouvirão dizer o nome do Rei da Glória. Todo joelho se dobrará e toda língua o confessará. Em poder e glória, que a luz resplandece em meio às trevas, e as trevas não predominarão contra a luz. Porque ele move céus e terra, mares e oceanos, para que sejam salvos, para que sejam vivificados, para que sejam renovados, restaurados, restabelecidos, curados. Porque o poder é dele, porque o domínio é dele, e é só por ele, é para ele que nós cremos, acreditamos, que nós confiamos, é por ele que nós pregamos. É para que esta luz adentre a tua casa, é para que esta luz adentre a sua vida, é para que haja salvação, é para que haja transformação, é para que haja milagres. É pelo nome do Senhor dos Exércitos que nós clamamos, que nós proclamamos. É pelo nome de Jesus, é pelo nome de Jesus Cristo que nós clamamos a todos os reinos, a todas as nações. É pelo nome do soberano Senhor dos Exércitos Celestiais, aquele que te amou, porque ele sempre será um Deus de grande glória e de grande poder. Às vezes você esteja abatido no seu trabalho, na tua casa. Conhecereis a verdade, e esta verdade vos libertará. Jesus Cristo, ele foi para os céus, e a promessa dele, ele nos fala em João 14, versículo 1. Não se turbe os vossos corações. Credes em Deus e creia também em Jesus Cristo, o seu Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito. Pois eu vou preparar lugar. E eu vou preparar lugar. E virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estejais, estejais vós também. Jesus Cristo pagou um preço e preparou o lugar. Ele ia preparar o lugar por quê? Porque ele tinha descido dos céus para vir para a humanidade. Ele sendo Deus, ele se fez filho, ele se dobrou, ele se prostrou, se humilhou, carregou os fardos desta humanidade maligna em trevas e que já não vê a luz, dessa geração rebelde, dessa casa rebelde que não quer ver a verdade, não quer adentrar ao reino dos céus e a justiça do Senhor, não quer endireitar os caminhos das veredas, da retidão, da santidade do Senhor dos Exércitos Celestiais, que está te chamando neste momento. No mundo de trevas, no qual predomina sobre todo o planeta, para trazer a destruição das vidas e das almas de toda a humanidade. Mas ele sendo a luz do mundo, ele fala, eu vou lhe preparar lugar, porque ele não tinha passado pela cruz, ele passou pela cruz, e ali ele restabelece o elo consigo mesmo, e agora o lugar está pronto, a seara está madura para ser colhida, os ceifeiros estão na terra, para vos proclamar que o reino dos céus é chegado à porta dos vossos corações. Porque há uma guerra espiritual entre a luz e entre as trevas. Porque mesmo estando em trevas, não predominará contra a luz. Porque Jesus Cristo é a luz do mundo, o sol da terra. E como o brilho de muitos sóis, todo olho verá. Todo o planeta se dobrará, cada um de nós, ou confessará na tua grandeza, na tua glória, porque ele sempre será. Os anjos do Senhor proclamam diante dos altos céus a salvação, a redenção a esta humanidade em trevas.
a esta humanidade em trevas. Eles proclamam diante dos altos céus: se convertei-vos, se arrependei-vos, endireitai as tuas veredas na justiça do amor do Senhor, o teu Deus, que te chamou, reconhecendo a Ele nos teus caminhos, nas tuas veredas, reconhecendo a Ele como teu Deus, não como imagens de barro, que tem mãos, mas não apalpam, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não vê. E nada podem fazer, mas reconhecei a Jesus Cristo, o Rei da Glória, o caminho, a verdade e a vida, aquele que muda a tua vida, a tua casa, a tua história. Não importa o país na qual você esteja, a nação na qual você esteja, o reino na qual você esteja, não importa a sua situação, a religião que você serve, porque Jesus Cristo não é religião. A verdadeira religião: levai, alimentai aqueles que têm fome, sede e frio. Visitai aos órfãos, às viúvas, aos presos, porque quando fizer a esses, farás a mim mesmo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esta é a verdadeira religião, que não tem sido apregoada na terra, que não tem sido feita, porque os crentes querem ficar nas igrejas, nos seus banquinhos sentados, e as vidas se perdendo, se esvaindo em sangue. A terra geme e chora, o sangue dos justos clamam diante dos altos céus. E muitos estão dormindo dentro das suas casas, dos seus lares. Já não pregam salvação, já não pregam fidelidade, lealdade ao Senhor dos Exércitos. Pregam sim aquilo que vocês querem ouvir. Eu não tenho aquilo que vocês querem ouvir. Eu tenho aquilo no qual Deus tem a falar. Aquele que aceitar a mensagem do reino dos céus viverás. Aquele que aceitar a Jesus como o caminho, a verdade e a vida, este sim viverá. Aquele que não aceitar, morto, destituído da glória do Rei eterno já estás. Porque ele se esvaziou naquela cruz, para que tenhas vida, verdadeira vida nele, por ele. Milhões estão perecendo, guerras, maremotos, terremotos, tsunamis. A destruição se propaga sobre toda a terra. O grande desamor, generalizando a destruição entre a humanidade, que se não compreendem, o amor de muitos se esfriaram, só propaga o ódio, a destruição, a imoralidade. Já não se amam, não se casam, já não se vivem em amor, já não se vivem em fidelidade e lealdade ao Senhor dos Exércitos, que vem e ele virá, não tardará. E ele está voltando para buscar esta igreja, que se encontra dispersa e dormindo. O guarda de Israel não tosquenejará, não dormitará. Porque se passe os céus e terra, todavia a palavra do Senhor, ela jamais passará. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Abram-se os olhos para que contemplem um Deus verdadeiro, um Deus que te ama. Ele não quer engordar do teu dízimo, ele não quer engordar da tua oferta. Ele quer sim um sacrifício compungido, coração quebrantado, alinhado, reto na tua presença, buscando a ele em fidelidade, salvando almas, salvando vidas, transformando estas trevas em luz para a sua glorificação, a convocação a qual vos chamei, meus irmãos. Ide pelo mundo, pregai o evangelho a todo ser, a toda criatura. Viveis na presença do Altíssimo, Rei do Universo, aquele que é soberano sobre toda a terra e sobre toda a casa. Aquele que pode tornar a tua improbabilidade se tornar possível, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos têm crido nos teus carros, nos teus cavalos, nos teus tanques de guerras, nos teus afazeres. Mas nós cremos no exército celestial do Senhor dos céus e da terra. Nós cremos no general, naquele que formou todas as coisas, Jesus Cristo, o Rei da Glória. Nós cremos num Deus vivificado, vivo, reto e ressurreto, em quem está voltando. Porque ele foi para a casa do Pai preparar a morada. Ele fez uma morada para o ser humano. Adão estragou, passou o limite, a determinação, e decaiu em pecado e gerou a morte, a corrupção, a concupiscência humana. Por um homem entrou no mundo, por Adão, e por um homem veio a salvação por ele mesmo, sendo Deus. Jesus Cristo veio por nós e passa na cruz do Calvário. Agora ele vai preparar um novo lugar, porque ele não tinha passado, ele desceu do céu e não tinha passado. Agora ele vai preparar uma nova cidade, ele vai preparar onde as ruas são de ouros e cristais, ele vai fazer algo melhor do que ele fez no princípio.
Agora ele vai te dar a imortabilidade, ser imortal diante da presença dele, viver na luz dele, para ele e com ele, te purificará. Porque o ouro, ele tem que ser refinado e forjado, provado no fogo. E você está sendo provado nesta terra, para que tenhas vida eterna. Porque nos céus não entra corrupção de caráter, de pensamento, desejos malignos, idolatria e imoralidade. Nos céus, nós temos que ser santificados e purificados. Nós pecamos todo dia no agir, no pensar. E a palavra fala que quando nós nos arrependemos e entregamos diante de Deus, esses pecados são lançados ao mar de esquecimento. Mas todos nós pecamos continuamente todos os dias. Mas o pecado, você tem um defensor, um advogado. Se você se arrepender e se entregar a ele, não se acovardar, é a ele, não é pastor, padre, o seu vizinho, não, é a ele no seu quarto, dobrando o seu joelho e falando: Senhor, eu estou fraco, eu não consigo, eu peco todos os dias, eu minto para mim mesmo. Ele te limpará, porque é nas tuas fraquezas que ele aperfeiçoa a força dele. Não existe um santo na terra. Eu peco todos os dias no agir, no falar, no pensar, no julgar. Todos nós, os trevas estão sobre a terra. E se nós demos brecha, e faz arruaça nas nossas vidas. Mas todos os dias nós temos que vencer pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder da palavra, do conhecimento, da sabedoria, da busca, de dobrar o seu joelho, de orar a Ele, de glorificar, de exaltar, de fazer a vontade dEle. E quantos de nós têm feito esta vontade? Os grandes templos estão lá, com ternos caros e podres de caráter. Fazem cultos que sobem como algo podre para o Senhor. Se entra um viciado, se entra um órfão, se entra uma viúva, seus fariseus, seus miseráveis, até quando vos converterei teus maus caminhos e se alinharás diante da presença do Rei Eterno, o Rei da Glória. Jesus Cristo não é religião e placa de igreja, porque todos nós moraremos nos céus. Se somos um único povo, um reino não pode se subdividir. Não há divisão. E não é o padre que salva, não é o pastor que salva. Não sou eu que salvo, quem salva é Jesus, o caminho, a verdade e a vida, o que conduz à luz. Aquele que está em trevas, aquele que é a porta para o paraíso, aquele que é a porta para o reino dos céus, aquele que é a fonte das águas, aquele que é o Alfa, o Ômega, o El Shaddai, o grande eu sou. Elohim Adonai, maravilhoso El Shaddai. Deus de Israel, soberano, eterno, Senhor dos exércitos, que se resume na forma Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E mesmo aqueles que rejeitem a pedra principal, a pedra angular. Eu conheço a Jesus. Conhecer todo mundo conhece. Tem que praticar as boas novas da salvação. Tem que viver o evangelho do reino dos céus e não placa de ministério e religião. Tem que dar um dízimo, um sacrifício agradável ao Senhor, congregando a Ele 2 horas e 40 minutos todos os dias do seu tempo, orando, engrandecendo, louvando, estando salvando vidas e almas para que adentre ao reino dos céus. Não é a sua oferta gorda que vai te salvar. Não é o seu pastor fanfarrão que vai te salvar. Porque ninguém é digno de ser chamado de pastor nessa terra. Porque ele é o bom pastor. Porque o bom pastor, ele foi ferido, as ovelhas estão dispersas. E são milhares de ovelhas que têm descido a precipícios matadouros e precipícios de morte por não conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E quando nós conhecemos esta verdade, ela nos alcança. Mas nós temos que ter o conhecimento e consultar o manual, que é esta palavra. Esta palavra, que é viva, que é eficaz. E esta palavra penetra na divisão da alma, na profundeza do teu espírito, para que haja salvação, para que haja transformação. Porque Ele sempre será lindo, maravilhoso, santo e eterno. Deus forte e poderoso. A quem tem servido, a quem tem buscado, as obras pela qual temos feito. Porque mesmo se nós ficarmos 24 horas à vontade dele, mesmo assim, eu vou te falar, nós não
fazemos nada. Porque o que ele fez por nossas vidas naquela cruz é algo tão grande, é algo tão maravilhoso, é algo tão santo. Quem daria o teu filho para morrer por um estrupador, por um bandido, por um vagabundo, por um corrupto? Quem daria? Porque eu já roubei, eu já matei, eu já destruí. Mas eu conheci a verdade e ela me libertou, me tirou das garras do lamaçal, do charco de lodo, me purificou, me vivificou e me deu vida. Eu não sou digno dele. E o homem acha que é o seu tempo, que é a sua hora. Não é o seu tempo, porque assim como um raio sai do Oriente e cruzará o Ocidente, assim será a vinda de Jesus. Um abrir e piscar de olhos, todos os olhos verão, todos os joelhos te dobrarão, toda a língua o confessará. Não é o seu tempo, é o tempo dele. O machado está posto à raiz das árvores, aquela que der bons frutos será colhida. A que não der frutos será desarraigada, queimada, lançada ao fogo do inferno. O momento de aceitar é este, o momento de agradecer é este, o momento de viver esses últimos dias pela fé é este. Porque é só Jesus Cristo que justifica. A fé sem obras ela é morta. Porque muitos falarão, eu preguei no teu nome. Eu fiz isso no teu nome, eu fiz aquilo no teu nome, apartai-vos vós de mim que pratiqueis iniquidades. E mandou milhões para o matador, por não conhecerem e acreditarem em doutrinas de homens. Porteira, bife, em cima do seu armário, dentro do seu guarda-roupa, na sua gaveta. Porque a religião matou a fé da humanidade, mas Jesus Cristo vivificará o último reavivamento espiritual em todo o planeta Terra. É como fonte de muitas águas. Assim ele é. Maravilhoso, santo, Senhor dos exércitos. E esta glória que você vê é dele, é para ele, é por ele, porque é só ele. A glória é só dele. Quem é o homem para querer a glória dele? Quem é o homem para falar eu sou? Porque agora eles falam assim, vai ter um pastor fulano de tal lá na minha igreja lá, ó. Ele vai pregar com coisa que o homem de barro e de feijão, ele curasse alguém, ele tivesse poder para fazer algo. Quem cura é Jesus, quem salva é Jesus, quem faz é Jesus. O homem não tem que ser reconhecido nos seus caminhos, não. Quem tem que ser reconhecido é o grandão. É ele, só ele. Se corrompem o evangelho, se adentrando a políticas, se adentrando a palanques de igrejas, virando templos comerciais, vendendo, como Jesus ali fez naqueles templos ali, cortou todo mundo no chicote que vendia ali. Estão vendendo, estão comprando. Estão cobrando. Os discípulos andavam 18, 20 mil quilômetros a pé. Iam de vilas em vilas, cruzando montes, vales e montanhas, para que a mensagem chegasse. E quando a palavra de Deus fala que a mensagem chegaria a toda a humanidade, pelos meios tecnológicos, a toda a humanidade está chegando a mensagem do reino dos céus. Milhões estão pregando nas ruas, nas cidades, nos centros, nos estados, nos bairros. E a nação brasileira está dormindo. Está brigando por política, brigando por homens corruptos, filhos do diabo. Em vez de estar adorando, salvando vidas, salvando almas, e constituindo alguém que adore a Deus. Alguém que adore a Deus, não alguém que adore a demônios, que se ajunte a ditadores. E que persiga o povo de Deus. Porque na hora de pedir votos, todos são bonzinhos. Filhos do diabo, raça de víbora. Malditos sejam aqueles cuja nação Deus não é o Senhor. Estes são malditos sobre toda a terra. E bendito seja a nação cujo Deus é o Senhor. É a palavra que fala. A palavra é exata. Eu não estou aqui para ganhar crédito, não. Eu estou aqui para pregar a verdade. E se cortar o canal, vai cortar da mesma forma, que eu vou continuar pregando nas ruas, dos vales, das montanhas. É para proclamar o reino dos céus, não é para ganhar títulos de homem, não. Não é para ganhar curtidinha e like de ninguém, não. Eu estou aqui para pregar a palavra da mensagem, para salvar a tua vida, a tua alma. Para que Deus adentre na tua casa, no teu lar, no teu coração, para que seja luz nesse mundo em trevas.
para que tenha salvação, para que tenha esta oportunidade. E esta oportunidade chega aos vossos corações neste momento, porque uma vez que você está conhecendo esta verdade, você já não é tido como inocente. A mensagem do reino dos céus foi pregada ao teu coração. Por isso que é necessário que você mande uma mensagem, mande para aqueles que precisam ouvir a mensagem de ser salvos, que não foram escritos no livro da vida, para que eles adentrem ao reino dos céus. Quem vai te transformar no teu caráter, venha da forma na qual estás. Ah, eu estou pecando, eu estou fazendo aquilo, não importa os teus pecados, que eles sejam vermelhos como o carmesim ou como a escarlate, mas se tornarão mais brancos, mais alvos do que a neve. Porque é Jesus que te purifica, é Jesus que te cura, é o Espírito Santo que te limpa, são as tuas obras, o teu caminhar que vai te mostrar a cada dia a tua conexão com Ele. Porque somos templos, mas sejais a habitação do Eterno, não templos vazios. Apocalipse 20:11. Eu vi um grande trono branco, porque estava sentado sobre o trono, cujo ele, a presença da terra fugiu, e não se achou lugar para ele. Eu vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, os seus atos, as suas atitudes, os seus pensamentos. Essa palavra do reino dos céus está sendo pregada e anotada pelos anjos celestiais. Vocês estão ouvindo a mensagem da verdade. Aquele que aceitar viverá, que não aceitar morto, destituído já estás. E abriu-se o outro livro. Os livros que existem nos céus anotam seus atos, as suas atitudes. E o livro da vida anota aqueles que são salvos, aqueles que não for achado escrito no livro da vida. E João fala da seguinte forma: abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. E o segundo livro, as obras, as suas obras, o seu galardão. Quantas almas ganhou para Jesus? A quantas vezes visitou o órfão, a viúva? A quantas vezes ajudou o mendigo, tendo sede, fome e frio? Esse é o verdadeiro evangelho. Não é você enriquecer para falsos mestres a andar de aeronaves, não. É ajudar os que perecem, têm fome, sede e frio. E a morte e o inferno foram lançados no fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse 20:15. E aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Senhor, eu fui na igreja. Senhor, eu era uma boa pessoa. Não importa isso para Deus. Se você não aceitou a Ele, reconheceu a Ele com a sua própria boca, reconhecendo a Ele como o teu Deus, o teu Senhor, você queira ou não, você vai reconhecer no grande dia, porque todo joelho irá se dobrar e toda língua irá confessar. Mas se você não reconhecer, mas nesse dia não haverá mais salvação, você será obrigado a fazer, porque o livre-arbítrio foi retirado. Agora hoje você tem a oportunidade pelo limite da graça que te alcança, de escolha, mas uma escolha sincera, de coração, para que tenhas vida eterna, vidas de salvação, para que aceite o Rei da Glória, e Ele escreva o teu nome no livro da vida, que não sejais apagado, para que você caminhe. Eu estou pecando, continua a caminhar, aceite a Ele, Ele escreveu o teu nome. Você vai procurar uma religião a qual você quiser servir, mas tem que servir a Bíblia Sagrada, primeiramente, ao reino dos céus e à justiça do Senhor, fazendo a vontade dEle. A igreja que você vai, que vai te vivificar, é a sua busca com Ele, é no teu quarto, é você orando, é você consagrando, é você tendo conhecimento, pedindo que a presença do Espírito habite em você. E agora o machado está posto à raiz das árvores, não metidos mais por inocente. E se você quer aceitar a este Deus agora, nesse momento, reconhecendo a Ele em todos os teus caminhos, para que Ele seja a verdade, o teu caminho e a tua vida eterna, Ele vos conceda neste momento. Se você está fora do caminho do Senhor e quer retornar, e você que não conhece a Deus ainda, conhece de ouvir falar, mas nunca aceitou e nunca teve o nome escrito no livro da vida, Apocalipse 20:15, leia depois na Bíblia. E se você quer aceitar a Ele agora, nesse momento, não precisa você mandar mensagem no seu íntimo, no seu coração. Eu vou orar pela tua vida. Mas você vai repetir essas palavras comigo agora, nesse momento.
Fala assim: Senhor meu Deus, falem comigo. Coloque a mão no teu coração e fala comigo. Senhor meu Deus, eu te aceito, Jesus Cristo, te reconhecendo como meu Deus único, como meu Deus fiel, o meu Deus verdadeiro. Escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais sejais apagado. Você que está retornando para a presença do Senhor, que já teve o nome escrito no livro da vida, mas que está apagado porque está afastado, fala assim comigo: Senhor, reescreve o meu nome no livro da vida, estabelece meu elo contigo, me dá força para lutar, para caminhar e para vencer. Espírito Santo vai de encontro à vida dessas pessoas, adentrando dentro dos vossos corações, trazendo uma transformação a cada um deles, para que haja salvação, transformação, Senhor, de caráter, de mudança, de entendimento. Cura os que estão enfermos neste momento. Faça, Senhor, restituindo as células, regenerando, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, para que os órgãos, os fígados, os rins, o coração, as veias, os vasos sanguíneos, as colunas, as artérias, as membranas, tudo venha ser restituído pelo teu poder, em nome de Jesus. Sejais curados, sejais libertados pelo nome do Senhor Jesus. Quebra todas as maldições hereditárias, todas as cadeias sejam quebradas pelo nome de Jesus. Você que aceitou a Jesus, agora você reconheceu, está escrito no livro da vida. Agora você vai caminhar para a presença de Deus. Você vai lutar, ore 3 vezes por dia, tenha uma comunhão com Deus, busque, ande com águia, ande com um irmão que seja um irmão de verdade, um cristão de verdade. Busque, salve almas, salve vidas, leve a palavra do reino dos céus, para que tenha galardões nos céus. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque se você for olhar para esse mundo em trevas, você já não verá luz. Você que está no mundo dos vícios, das drogas, eu vou orar pela tua vida, para que esses vícios saiam. Você que está com um parente enfermo, também eleve os teus pensamentos a eles. Namastê! Em nome de Jesus, que todo o mal, que todo o espírito dos vícios, das drogas, da prostituição, da idolatria, da imoralidade, todas essas potestades malignas e forças predominantes no ar, que venham baterem retiradas agora, é pelo nome de Jesus, é pelo nome de Jesus, é pelo nome de Jesus. Vai diante das casas dessas famílias, vai diante dos estados, dos bairros, dos países na qual estão, Senhor. Manda a comitiva dos teus anjos para alcançar estas vidas, para alcançar estas almas, para salvar, para resgatar, para curar os familiares, para curar aqueles que estão enfermos, doentes, para que possam ser transformados, para que possam ser libertos, vivificados pelo poder da tua palavra, ó Senhor. Pai, ouça a oração, Senhor, para que eles possam, Senhor, ser salvos, curados. Toca neles com dons de maravilhas, aqueles que estão doentes, com doenças incuráveis, diante dos olhos da medicina. Não sou eu que curo, mas é o teu Espírito, que é santo, que é fiel, que é verdadeiro. Cura eles agora, nesse momento, que os ventos soprem sobre eles, os ventos do Espírito soprem sobre eles, que haja vida e não morte, que haja luz e não trevas, que haja, Senhor, alegria e não tristeza. É pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Sejais curados, libertos, vivificados, salvos e resgatados, restabelecidos pela palavra do Deus eterno. Você pode glorificar a Deus neste momento. Agradeça a Deus neste momento. Em nome de Jesus, eu quero te dizer que Deus ama cada um de vocês. Leve a palavra de Deus a sério. Ganhe vidas, ganhe almas, ganhe uma alma para Jesus. Ganhe o teu vizinho, o teu inimigo, o teu amigo. Ganhe o teu bairro, a tua cidade, porque o final dos dias está próximo. E a terra será acolhida. Aqueles que der bons frutos serão levados, tomados para si. E muitos se perderão. Isso é triste para a gente, mas Deus ele já sabe, a cada um de nós. É aqueles no qual você vai ser constituído para trazer salvação à vida deles. Não por religião, mas sim pela fé e a graça de Jesus Cristo, e pelo sangue de Jesus, que é o que salva. É pelo Cristo ressurreto, é o que cura, é o que liberta, é o que transforma. Só Ele é o Redentor, Ele é o caminho desta humanidade em trevas. Ele é o único Deus, o Deus triúnico que se torna único, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Alfa e o Ômega. A honra, a glória é dele, o poder é dele. Exalte a Ele. Faça a vontade do reino dos céus, e não vontade de homens. A paz do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe, te dê uma semana abençoada.
Se você não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal. Compartilhe a mensagem do reino dos céus, para que possa alcançar vidas, alcançar almas, para que possa trazer salvação. Os céus proclamam a glória do Deus eterno, porque não há escuridão que possa prevalecer contra a luz eterna do Senhor dos Exércitos Celestiais. Ah, quão bom é o nosso Deus! Quão maravilhoso é o meu Deus, o teu Deus, o meu Rei, o teu Rei, porque Ele é e sempre será maravilhoso. Olha como que Deus é lindo. Olha como que Deus é maravilhoso. Mesmo que esteja em trevas, a luz não prevalecerá contra as trevas. O homem faz guerras, destruição. Olha como que Deus ele é tão maravilhoso sobre as nossas vidas, trazendo a salvação a todos nós, a oportunidade de encontrarmos a salvação, a oportunidade. Olha só como que ele é lindo. E mesmo que o seu mundo, a tua vida, esteja em grandes trevas, olha para vocês verem o sobrenatural do mover de Deus. Ó, olha só. Ainda que esteja em trevas, a glória é dele, a luz é dele, é só ele. Porque a glória do Senhor está sobre a minha casa. A glória do Senhor está sobre a tua casa. A glória do Senhor está sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus familiares. Como luz de muitos sóis, assim é o Senhor dos Exércitos Celestiais. Toda a glória, essa glória toda é dele. Olha o amor que ele tem por vocês. Vocês estão ouvindo uma mensagem sobrenatural do reino dos céus. E mesmo que todo o inferno se levante em trevas, mas no meio das trevas, ele resplandece a luz. Olha como que isso é tão grandioso, tão poderoso. Olha. Agora vocês querem adorar a quem? As trevas ou a luz? Aquele que fez os céus e a terra e cuja glória está nele, por ele. Porque as trevas não predominarão contra a luz. E muitos de nós temos perdido esta oportunidade. Uma oportunidade linda e maravilhosa. Você pode glorificar a Deus falando assim: Senhor, Senhor, quão bom tem sido comigo, pela oportunidade de estar em vida. As forças das trevas podem se levantar na sua família, na tua casa, tentando desviar você para o mundo. A luta pode vir por você ter ouvido essa mensagem, ter aceitado a ele, mas saiba que ele garante a luz e as trevas e não a potestade, que são destruídas e dissipadas pelo Deus eterno, o Criador dos céus e da terra. Há uma luta espiritual, invisível aos teus olhos, mas é visível aos olhos daquele que crê, daquele que tem fé, e as trevas não predominarão contra a existência humana, contra a luz, porque ele falou: haja luz, e houve luz, e ele viu que a luz era boa, e esta luz resplandece hoje na tua vida e traz purificação, transformação à tua casa. Jesus Cristo ele falou aos reis da terra, aos ricos dessa terra: vocês não sabem que são cego, pobre, nu e miserável. Pobre de mim, ouro de ouvir. Quem manda o sol? Quem manda a chuva? Quem manda as nuvens? E com a tua palavra toda a órbita do universo obedece. Olha o quanto ele ama. Quanto Jesus ama cada um de nós. Às vezes eu fico a pensar e vendo as coisas acontecer muito rápido, porque o ciclo da Terra
está girando rápido, porque se esse tempo não for abreviado, nenhuma carne sobreviveria. Imagina como que Deus olha para esta nação, olha para esse planeta, que o homem não construiu nada, nações sendo dizimadas, desde crianças, por bombas, por mísseis, as redes sociais desligam a internet de um país inteiro e que estão sendo consumidos e massacrados, e você está dentro da sua casa dormindo, esperando que a assolação chegue, sem despertar que é o tempo da vinda de Jesus Cristo. Porque a mídia não está mostrando tudo o que está acontecendo. Tem países que estão isolados, longe de tecnologia, de reportagem. Milhões perecem. Pestandades se propagam na terra por causa de tanta mortalidade. Por armas bioquímicas, mísseis, armas nucleares. E a paga do mal virá com a sua própria destruição. Sabe por quê? Porque o sangue dos justos clama o nome do Senhor. E por isso este tempo está sendo abreviado, para que sejam salvos uma parte da humanidade, em 8 bilhões de habitantes. Isso é triste, sabe por quê? Porque é a sua escolha. Porque é a sua escolha de mudança. Porque é você aceitar, é você querer. E se você querer e acreditar, verá a glória de Deus resplandecer na tua vida. Verá a glória de Deus resplandecer na tua casa, na tua família. Verá a glória do Senhor resplandecer na tua impossibilidade, na tua improbabilidade. Isso é maravilhoso. Isto é maravilhoso. A paz do Senhor Jesus. Você que não aceitou Jesus ainda, peça que Jesus escreva o teu nome no livro da vida. Fale comigo, Jesus. Escreva meu nome no livro da vida, para que nunca mais seja apagado. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma, da minha vida. Eu te agradeço e te engrandeço, ó Senhor, porque és bom, porque és vivo, porque és maravilhoso, porque és santo, porque és poderoso. Em Jesus. Se você não é inscrito, se inscreva neste canal. A paz do Senhor Jesus, que Deus possa vos abençoar. Mais tarde nós estaremos transmitindo novamente, na madrugada, mas que Deus possa abençoar os vossos corações, as vossas vidas, as vossas almas. Salvem almas, salvam vidas. Pregue a palavra do Senhor por todos os céus, em toda a terra. Já ficados e tenham ouvido. A paz do Senhor.